Imagine a cena. Em setembro, você puxa da terra com orgulho uma cenoura grande e suculenta, ou uma beterraba cheia e de um bordô intenso. Parece que a colheita foi um sucesso e tanto. Mas e se eu disser que é exatamente nesse momento, na pressa e na alegria, que você pode cometer um erro capaz de arruinar metade do seu trabalho? Hoje, vamos desvendar os principais erros a evitar em setembro, especificamente com cenouras e beterrabas. Estes não são apenas conselhos, mas regras essenciais que ajudarão sua colheita a sobreviver ao inverno e a não apodrecer antes do ano novo. Assista até o final, e você descobrirá o segredo que jardineiros experientes usam para o armazenamento perfeito de seus vegetais de raiz. Por que setembro é tão crucial? Nessa época, as cenouras e beterrabas estão no auge do seu desenvolvimento. Elas acumulam ativamente açúcares e vitaminas, preparando-se para o frio. Qualquer movimento errado, qualquer pressa, é um estresse para a planta, que desencadeia processos irreversíveis. Você pensa que está ajudando ao colher mais cedo, mas, na verdade, está privando-as da vitalidade necessária para uma longa conservação. Então, vamos começar com o erro mais comum e traiçoeiro, aquele em que até os jardineiros mais experientes caem. É o hábito de consultar o calendário, em vez de observar a sua horta. Muitos de nós ainda agem à moda antiga, pensando: chegou o fim de setembro, hora de colher as cenouras. No entanto, esta é uma abordagem fundamentalmente errada, que pode custar-lhe uma parte significativa da sua colheita. Pense bem, será que o clima nas regiões do sul é o mesmo que na Sibéria? Claro que não. A mesma variedade de cenoura estará pronta para a colheita muito mais cedo no sul do que nas regiões centrais ou nos Urais. O calendário não leva em conta a sua localização geográfica, nem as condições meteorológicas específicas deste verão. Ora, este verão pode ter sido frio e chuvoso, ou, pelo contrário, quente e seco. Tudo isto afeta diretamente os prazos de amadurecimento. Se apressar e colher a sua safra, simplesmente porque já é hora, segundo o calendário, obterá cenouras imaturas. Elas não terão tempo de atingir o peso e o sabor máximos e, o mais importante, os açúcares responsáveis pela sua longa conservação. Cenouras assim serão aguadas, sem sabor, e rapidamente começarão a murchar na adega. Por outro lado, se esperar cegamente pela data tão esperada, pode perder geadas fortes e inesperadas, que danificarão as pontas das cenouras que sobressaem do solo, e qualquer parte congelada é uma porta aberta para a podridão e doenças. Por isso, a primeira regra para setembro é clara: esqueça as datas específicas. O seu principal guia deve ser o estado da própria planta e a previsão do tempo para as próximas semanas. Se o calendário não é o guia, então o que é? A resposta está bem à sua frente, nos canteiros. As suas próprias plantas vão te dar o sinal. Basta aprender a interpretar esses sinais corretamente. Aproxime-se das cenouras e observe atentamente a rama. O sinal mais fiável de que a cenoura está pronta é quando as folhas mais antigas, as de baixo, começam a amarelecer, a secar e a deitar-se sobre a terra. Este é um processo completamente natural. Isso significa que a planta interrompeu o crescimento ativo da parte verde e está a redirecionar todos os nutrientes e seiva acumulados das folhas para a raiz. É precisamente neste momento que a cenoura atinge o seu pico de doçura e firmeza, ficando perfeita para o armazenamento de inverno. É crucial não confundir este processo com uma doença. Na fase de maturação, são apenas as folhas mais velhas e inferiores que amarelecem e morrem, enquanto o centro da rama permanece verde e viçoso. O mesmo acontece com a beterraba. As suas folhas inferiores, mais robustas, começam a murchar, amarelecer e secar pelas bordas. Se, além disso, a própria raiz já atingiu o tamanho da variedade e a sua cabeça apetitosa se arredondou, emergindo ligeiramente do solo, este é o seu sinal para agir. Ao aprender a ler estes sinais simples,
Você sempre fará a colheita na hora certa, garantindo o máximo de sabor e aproveitamento. Agora, vamos desmistificar um mito popular, amplamente difundido e bastante convincente: o de que a primeira geada torna a cenoura mais doce. Existe um fundo de verdade nessa afirmação, mas o diabo, como sempre, reside nos detalhes. De facto, quando a temperatura do solo desce para os 2 a 4 graus Celsius, um mecanismo de defesa é ativado nos tubérculos. O amido começa a transformar-se ativamente em açúcares. É uma espécie de anticongelante natural que impede as células de congelarem. E sim, a cenoura fica um pouco mais doce com isso. Mas a distinção crucial está entre arrefecimento e geada propriamente dita. Uma leve geada noturna na relva, ou uma descida pontual da temperatura até 0 graus, não causará problemas. No entanto, uma geada forte e estável, que congele o solo por pelo menos 1 centímetro, isso sim é uma catástrofe. A parte do tubérculo que está próxima à superfície sofre queimaduras de gelo. Os seus tecidos são danificados, tornando-se aguados e moles. Por fora, pode nem notar, mas por dentro, o processo de deterioração já se iniciou. Uma cenoura congelada, assim, não terá boa conservação. Começará a apodrecer pelo topo, contaminando as cenouras saudáveis que a rodeiam. Por isso, jogar a esta roleta de açúcar e esperar pelas geadas é extremamente arriscado. Então, a hora é propícia. A rama da cenoura já deu o sinal e o tempo está perfeito. O que poderia dar errado? Pois é, muita coisa. A maior tentação neste momento é agilizar o processo, agarrar as folhas exuberantes e, com um puxão brusco, arrancar a cenoura da terra. Isso te soa familiar? Nunca faça isso, especialmente se o seu solo for denso e argiloso. É quase certo que você acabará arrancando a rama, deixando a raiz na terra, ou, o que é ainda pior, quebrando sua ponta fina e delicada. Qualquer dano, rachadura ou até mesmo um arranhão profundo é uma ferida aberta no corpo do vegetal. Imagine que isso seja um portal, por onde, durante o armazenamento, legiões de bactérias e fungos causadores de podridão entrarão imediatamente. São justamente esses exemplares, machucados, que começam a estragar no porão primeiro. Portanto, esqueça esse método bárbaro. Seu melhor amigo nesta tarefa é o forcado de jardim, ou, em último caso, uma pá de bico manejada com cuidado. A técnica correta é um trabalho de precisão, não um exercício de força. Vamos aprender a técnica correta de colheita para manter seus vegetais de raiz intactos e perfeitos. Pegue um forcado. Afaste-se da linha das cenouras cerca de 10 a 15 centímetros. Isso é crucial para não perfurar o próprio vegetal de raiz. Finque o forcado na terra verticalmente, a uma boa profundidade, e com cuidado, sem movimentos bruscos, puxe o cabo para si. Você sentirá que o torrão de terra, junto com os vegetais de raiz, se levantou ligeiramente. O solo ao redor das cenouras ficará solto. Somente depois disso você pode segurar com cuidado a base das folhas e, com facilidade, sem esforço, retirar a cenoura da terra solta. Ela sairá com a maior facilidade. Com a beterraba é um pouco mais simples, já que ela não está tão profunda. Mas o princípio é o mesmo. Primeiro, cave ao lado dela, levante a terra e só então puxe-a. Este método de 2 etapas, soltar e extrair, garante que você não danificará a casca delicada e não quebrará as pontas. Sim, isso leva um pouco mais de tempo do que simplesmente puxar. Mas essa meia hora extra de trabalho na horta lhe trará meses adicionais de armazenamento da colheita durante o inverno. Acredite, vale a pena. Outro ponto crucial é o clima. Escolher o dia certo para a colheita é tão importante quanto a técnica em si. É absolutamente desaconselhável colher cenouras e beterrabas em dias de chuva, ou logo após uma forte precipitação, quando a terra está uma verdadeira lama. Por quê? Primeiro, é extremamente inconveniente e sujo, mas isso é o menor dos males. O problema principal
é que os vegetais de raiz, retirados da terra molhada, ficam completamente cobertos por torrões de lama ou argila úmida. Limpá-los sem danificar a casca fina é praticamente impossível. E se os deixarmos secar assim, essa lama ou terra endurecerá, formando uma crosta sob a qual os processos de apodrecimento começarão. Em segundo lugar, o próprio vegetal, quando colhido de um solo encharcado, absorve um excesso de umidade. Isso o torna mais aguado e vulnerável a doenças de armazenamento. O cenário ideal é escolher um dia seco, ensolarado e, se possível, ventoso. O ideal é que não tenha chovido nos dias anteriores. Assim, a terra estará solta e esfarelada, e se desprenderá facilmente dos vegetais, deixando apenas uma fina camada de pó seco que serve como proteção adicional. Colheita limpa e saudável. Esse é o resultado de um dia bem escolhido. Então, você retirou cuidadosamente a raiz da terra. O que fazer a seguir? A primeira e mais urgente ação é aparar as folhas. E isso deve ser feito imediatamente, ainda na horta, nos primeiros 15 a 20 minutos após a colheita. Em hipótese alguma, adie este procedimento para depois, nem leve os vegetais com as folhas para o galpão. Por que tanta pressa? Enquanto as folhas estiverem conectadas à raiz, elas continuam vivas. E para viver, precisam de umidade e nutrientes. E os buscarão na única fonte disponível, na própria cenoura ou beterraba. As folhas vigorosas agem como uma bomba, extraindo o precioso suco da raiz. Em poucas horas, se a colheita ficar exposta ao sol forte, as folhas podem deixar a cenoura mole e flácida, e em apenas um dia, transformar um vegetal firme e suculento em uma esponja murcha, completamente imprópria para armazenamento. Simplesmente não sobreviverá até o inverno. Por isso, a regra é simples. Colheu, aparou na hora. Isso interrompe o fluxo de nutrientes e umidade, conservando a raiz no estado ideal em que você a retirou da terra. Mas mesmo na poda da parte aérea dos vegetais, há seus truques. Como fazer isso corretamente? Muitos também cometem erros aqui. O primeiro erro é arrancar ou quebrar a rama com as mãos. Isso não deve ser feito. Ao arrancar, você danifica a parte superior da raiz, deixando uma ferida irregular, que mais tarde se tornará um foco de apodrecimento. O segundo erro é cortar a rama rente à cabeça do vegetal, o que se chama azero. Pode parecer mais limpo e organizado, mas isso também está errado. Ao cortar a rama completamente, você pode danificar o ponto de crescimento superior, e isso, por sua vez, pode estimular a raiz a brotar e crescer novas folhas diretamente na adega, o que a esgota consideravelmente e reduz seu tempo de armazenamento. Então, qual é a forma correta? Pegue uma faca afiada ou uma tesoura de poda e corte a rama, deixando um pequeno talo de 1 a 2 centímetros de altura. Com o tempo, esse talo secará e formará uma rolha densa e impenetrável, que selará de forma segura o topo da raiz, protegendo-a da entrada de infecções e da perda de umidade. É um pequeno detalhe, mas desempenha um papel enorme no armazenamento a longo prazo. O próximo erro a evitar diz respeito à limpeza, ou, mais especificamente, ao excesso de zelo na limpeza. O que fazemos com um vegetal acabado de colher da terra? Instintivamente, queremos lavá-lo. Tirar toda a terra e sujidade para que fique limpo e bonito. Pare por aí. Lavar cenouras e beterrabas antes de as guardar para armazenamento é um dos erros mais comuns e graves. Por quê? Vamos entender. A fina camada de terra seca e original, que adere aos legumes de raiz após a secagem, não é sujidade, mas sim a sua capa protetora natural. Essa capa contém micro-organismos do solo que criam uma microflora específica, capaz de suprimir o desenvolvimento de agentes patogênicos. Ao lavar os vegetais, especialmente com água da torneira, remove essa proteção essencial. Além disso, o processo de lavagem e a fricção posterior inevitavelmente provocam milhares de micro-arranhões na sua pele delicada. Para os nossos olhos, são invisíveis,
mas para bactérias e esporos de bolor, representam portas de entrada amplas e convidativas. Um legume de raiz molhado e desprovido de proteção é o ambiente perfeito para a proliferação de todos os tipos de podridão. Por isso, grave bem esta regra de ouro. Lave os legumes de raiz apenas imediatamente antes de os consumir, e nunca antes de os enviar para a despensa ou para o local de armazenamento. Devem ser armazenados secos e com um ligeiro pó de terra natural. Depois de colher em tempo seco e aparar corretamente a folhagem, suas raízes estão agora no solo. O passo seguinte, que muitos apressados acabam ignorando, é o chamado período de cura, ou secagem. Em hipótese alguma, leve sua colheita diretamente para uma adega fria e úmida. Isso seria um choque para os vegetais, provocando a formação de condensação em sua superfície e, consequentemente, um rápido apodrecimento. É preciso dar-lhes tempo para se adaptarem. Encontre o local ideal. Pode ser um telheiro, uma varanda, um celeiro, ou simplesmente um local sombrio e bem ventilado em sua propriedade. É crucial que os vegetais não recebam luz solar direta, que pode causar queimaduras e iniciar o processo de murchamento. Espalhe as cenouras e beterrabas em uma única camada, por exemplo, sobre uma lona, papelão ou tábuas velhas. Não as amontoe em pilhas. Amontoadas, elas não conseguirão secar corretamente, começarão a sufocar e a transpirar. Deixe-as assim por algumas horas, de 2 a 6, dependendo das condições climáticas. Durante esse período, a umidade residual irá evaporar, a terra aderida secará e se soltará facilmente, e a temperatura dos próprios vegetais irá se igualar gradualmente à temperatura do ar ambiente. Mas afinal, o que acontece durante este período de cura, enquanto a colheita descansa à sombra? É neste momento que os mecanismos naturais cruciais de autoproteção entram em ação. Quaisquer pequenos danos que inevitavelmente surgem durante a colheita, arranhões, escoriações ou os pontos onde pequenas raízes se romperam, começam a secar e a cicatrizar. No local desses danos, forma-se uma fina camada protetora, semelhante a um tecido de cortiça. Esta camada, como um curativo numa ferida, sela a área danificada e impede a entrada de infecções para o interior do tubérculo ou raiz. Se este passo for ignorado e os vegetais úmidos, recém-colhidos, com as suas feridas abertas, forem imediatamente levados para uma adega fria, esses arranhões nunca cicatrizarão. Pelo contrário, num ambiente úmido, serão um meio ideal para o desenvolvimento de bolor e apodrecimento. Por isso, dê à sua colheita este tempo para autocura. Algumas horas ao ar livre são a melhor prevenção contra doenças de armazenamento, que não lhe custará nem um cêntimo, mas salvará uma parte considerável da sua colheita. Esta simples prática agrícola é um dos principais segredos para um armazenamento bem-sucedido de raízes no inverno. Agora que a sua colheita secou e esfriou, chegamos à fase mais crucial, e podemos dizer, impiedosa, a classificação. Antes de guardar os tubérculos em caixas ou sacos para levá-los à adega, é essencial fazer uma triagem minuciosa, e essa tarefa deve ser executada com a precisão de um cirurgião. Descarte tudo o que levante a menor dúvida. O que estamos procurando? Em primeiro lugar, qualquer dano mecânico, rachaduras, arranhões profundos, cortes de pá ou pontas quebradas. Esses exemplares simplesmente não se conservarão. Em segundo lugar, elimine os vegetais danificados por pragas, como a mosca da cenoura ou o bicho de fio. As suas galerias características são um convite direto à infecção. Em terceiro lugar, descarte cenouras deformadas, bifurcadas ou muito pequenas. Essas tendem a murchar e a perder umidade mais rapidamente. E, finalmente, observe qualquer sinal de doença, manchas escuras, áreas moles ou indícios de podridão. Lembre-se desta regra de ouro. Um único tubérculo doente, colocado numa caixa com os sãos, é capaz de estragar todo o conteúdo em 1 ou 2 meses.
A podridão é altamente contagiosa e espalha-se rapidamente para os vizinhos. Por isso, seja um fiscal rigoroso. É melhor descartar 5 cenouras que estejam mais ou menos boas do que, mais tarde, perder 5 quilos das melhores. Ah, tá. Vocês devem estar pensando. Separei uma montanha de raízes com algum dano. E agora, vou jogar tudo isso fora? É uma pena jogar fora tanto trabalho. Claro que não. Não precisa jogar nada fora. Aqui, o importante é o princípio de dividir para conquistar. Tudo o que você separou, mas que ainda pode ser consumido, simplesmente vai para uma categoria separada. Vamos chamá-la de para consumo prioritário. Raízes rachadas, cortadas, grandes ou pequenas demais, são perfeitas para uso imediato. Use-as em saladas, sopas, sucos, refogue ou congele. Prepare com elas conservas para o inverno, uma base para borscht, caviar de beterraba, cenoura à coreana. O importante é processá-las dentro de 1 ou 2 semanas antes que comecem a estragar. Dessa forma, você não perderá nem 1 grama da sua colheita. Você simplesmente a dividirá em 2 fluxos. Os exemplares perfeitos e selecionados irão para o armazenamento de longo prazo no inverno, e o que não está perfeito será imediatamente e com prazer consumido. Esta é uma abordagem sensata e econômica que permite preservar 100% do que foi cultivado. Agora, vamos nos aprofundar nas particularidades dos nossos protagonistas. Embora os analisemos em conjunto, a cenoura e a beterraba são 2 entidades bem diferentes, e as suas exigências de armazenamento divergem ligeiramente. A cenoura, essa sim, é uma verdadeira mimada. O seu maior inimigo é a perda rápida de umidade. A sua casca fina não consegue reter a água, o que significa que, se a deixarmos num simples caixote, ela murcha e amolece num piscar de olhos. Ela adora estabilidade e umidade, mas detesta o encharcamento. As condições ideais para a cenoura são uma temperatura a rondar o 0 a 2 graus Celsius e uma umidade do ar elevada, cerca de 90 a 95%. No entanto, criar estas condições numa adega ou despensa comum é um desafio. Por essa razão, para as cenouras, são frequentemente utilizadas embalagens adicionais. Elas são cobertas com areia úmida, musgo esfagno, ou guardadas em sacos de plástico bem fechados, mas com pequenos orifícios para ventilação. Estes métodos ajudam a criar um microclima individual em torno de cada cenoura e a prevenir o seu ressecamento. Sem conhecer esta particularidade, é fácil perder até mesmo uma colheita de cenouras perfeitamente preparada, simplesmente porque acabam por secar. Ao contrário das cenouras mais exigentes, a beterraba é uma senhora bem mais robusta e menos exigente. A sua casca espessa e resistente retém a umidade muito melhor, tornando-a menos propensa a murchar. O seu armazenamento é bem mais simples. Por exemplo, basta empilhá-la em caixas ou contentores bem ventilados. Contudo, mesmo ela tem os seus pontos fracos. O maior inimigo da beterraba durante o armazenamento é a umidade excessiva e a condensação. Se a cave estiver demasiado úmida, ou se as caixas repousarem diretamente sobre um chão de cimento frio, pequenas gotas de água começarão a formar-se na superfície da beterraba. E qualquer umidade na sua superfície é um caminho direto para o apodrecimento, o aparecimento de bolor e várias doenças fúngicas. Além disso, a beterraba não tolera temperaturas muito elevadas. Se a cave estiver mais quente do que 4 ou 5 graus Celsius, ela pode pensar que a primavera chegou e começar a brotar, libertando pequenos rebentos. Isso debilita significativamente o tubérculo, tornando-o duro e fibroso. Por isso, para a beterraba, o fundamental é a secura e o frescor. É frequentemente armazenada por cima das batatas, já que estas libertam o excesso de umidade, e a beterraba o absorve, criando assim um microclima mutuamente benéfico. À primeira vista, todos esses procedimentos, a escolha do dia, a colheita cuidadosa, a limpeza, a secagem e a seleção,
podem parecer excessivamente complicados e demorados. É tentador simplesmente deixar de lado todo o cuidado, arrancar a produção de qualquer jeito, jogá-la nos baldes e levar para o porão, pensando que, de alguma forma, eles aguentarão o inverno. No entanto, é exatamente essa pressa e o desejo de resolver tudo em uma hora que são a principal razão pela qual, no meio do inverno, as pessoas acabam encontrando vegetais podres e murchos em seus depósitos. Entenda, cada uma dessas etapas não é um capricho, mas sim um elemento crucial de uma tecnologia aprimorada ao longo de décadas. Ao pular sequer uma delas, você quebra toda a cadeia do processo. É como construir uma casa, mas economizar na fundação. Por fora, tudo parecerá bem, mas a estrutura não durará muito tempo. Por isso, é muito melhor dedicar um agradável dia de setembro a uma colheita tranquila, correta e metódica. Este dia de trabalho multiplicará seu valor, quando em fevereiro ou março você puder tirar do porão cenouras firmes e crocantes e beterrabas suculentas e doces, como se tivessem acabado de ser colhidas na hora. Seu tempo e seu esforço são o melhor investimento na preservação da sua colheita. E, para finalizar a questão do momento ideal para a colheita, uma última observação importante. Lembre-se de algo simples. Enquanto o tubérculo está na terra, no seu ambiente natural, ele está vivo. Continua a respirar, a desenvolver-se e, o mais crucial para nós, a acumular nutrientes. É precisamente nos dias frescos de setembro, ainda sem geada, quando o calor do verão começa a diminuir, que as cenouras e beterrabas intensificam a acumulação de açúcares. Dia após dia, elas tornam-se mais doces, mais saborosas e mais nutritivas. Ao colher a sua safra muito cedo, no final de agosto ou início de setembro, apenas por medo de, e se algo acontecer, está, na verdade, a prejudicar a si mesmo. Estará a obter um produto que ainda não atingiu o auge do seu sabor e valor nutricional. Sim, será comestível, mas não tão delicioso e benéfico quanto poderia ser se tivesse permanecido na terra por mais algumas semanas. Portanto, não apresse a natureza. Deixe a sua colheita amadurecer completamente. Observe-a, acompanhe o clima, e então colherá não apenas vegetais, mas um verdadeiro concentrado de sabor e benefícios que o deliciará durante todo o longo inverno. E agora, vamos aos pontos-chave que vão mudar completamente a sua perspectiva sobre o armazenamento da colheita. O primeiro ponto de viragem é a poda imediata da rama. Muitos deixam-na por 1 ou 2 dias, e isso é um erro fatal. Em apenas um dia, as folhas podem sugar até 1/3 da umidade da cenoura, transformando um tubérculo firme numa esponja mole, incapaz de ser armazenada. Isto não é apenas um conselho, é uma lei fundamental para a conservação da umidade. E o segundo segredo, talvez o mais contraintuitivo, é a recusa categórica em lavar. A nossa vontade de ter tudo limpo, neste caso, acaba por nos prejudicar. A terra onde o tubérculo cresceu contém micro-organismos que formam uma fina camada protetora. Ao lavá-la com água da torneira, não só introduzimos bactérias estranhas na superfície, como também danificamos a sua casca delicada, abrindo milhares de microportas para infecções. Tubérculos guardados sujos, mas secos, duram muito mais tempo. É um daqueles casos em que a limpeza é inimiga da durabilidade. Portanto, a conclusão principal é simples: não tenha pressa. Ouça as suas plantas, esteja atento ao clima e siga a técnica de colheita adequada. Uma preparação correta é 90% do sucesso para conservar a sua colheita de cenoura e beterraba até a primavera. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero que estas dicas lhe tenham sido úteis. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para si. Quais foram os problemas mais comuns que enfrentou ao armazenar cenoura e beterraba? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos discutir.